E se Jesus batesse à sua porta hoje? O que ele veria ao entrar? Uma casa impecável, cada detalhe no lugar, mas um coração apressado e cansado? Ou um ambiente simples, talvez com louça na pia, mas repleto de paz e atenção verdadeira? Foi exatamente isso que aconteceu em Betânia. Duas irmãs, Marta e Maria, receberam o Mestre em sua casa. Mas o que parecia apenas uma visita se transformaria em uma lição eterna sobre o que realmente importa. Marta correu para servir, preocupada com cada detalhe. Maria, em silêncio, se sentou aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra como se o tempo tivesse parado. Enquanto uma se agitava, a outra se rendia. Enquanto uma tentava agradar, a outra apenas se entregava. E é aqui que começa o contraste que atravessaria os séculos. O ativismo de Marta contra a presença silenciosa de Maria. O fazer contra o ser. O barulho da obrigação contra o descanso da devoção. E talvez a pergunta que ecoe até hoje seja: quantas vezes temos sido Marta quando Jesus nos chama para ser Maria? Enquanto Maria permanecia imóvel, os olhos atentos e o coração entregue, Marta se movia de um lado para o outro. Panelas, pratos, água, toalhas, tudo precisava estar perfeito. Afinal, era Jesus quem estava em sua casa. Como não querer dar o melhor? Mas quanto mais tentava agradar, mais se irritava. O barulho dos utensílios parecia ecoar sua própria inquietação. O suor em sua testa era o reflexo de uma alma sobrecarregada. E a cada vez que olhava para a sala, via Maria, parada. Como ela pode ficar aí enquanto eu faço tudo sozinha? Pensava. Dentro de Marta algo começava a ferver. Não era a raiva da irmã, mas uma mistura de cansaço, frustração e necessidade de reconhecimento. Ela queria ser vista, elogiada, validada, mas Jesus não a chamara para ser uma serva cansada, e sim uma amiga presente. No fundo, Marta queria honrar, mas se perdeu tentando fazer por Jesus quando o verdadeiro convite era estar com ele. E talvez, sem perceber, ela refletia o espelho de muitos de nós, tentando agradar a Deus com ação, quando Ele só quer atenção. Não dá mais. Marta, ofegante, deixa tudo e vai até Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? O tom é de quem guarda mais do que cansaço. É o grito silencioso de quem faz tudo por amor e ainda assim sente que não é suficiente. O olhar de Jesus é calmo. Ele não se irrita, não a repreende, não exige mais. Apenas diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essas palavras cortaram o ar. Não era sobre cozinha, tarefas ou quem fez mais. Era sobre presença, sobre o tempo que não volta, sobre o que realmente preenche e o que apenas distrai. Quantas vezes Jesus tem tentado falar conosco, mas estamos ocupados demais para ouvir? Quantas vezes queremos fazer tanto quando Ele só quer que a gente pare e se sente aos seus pés? E você, tem sido mais Marta ou mais Maria ultimamente? Comenta aqui, quero saber, o que mais te impede de parar e simplesmente estar com Deus? Depois das palavras de Jesus, o tempo pareceu parar. Marta ficou em silêncio. O som das panelas cessou, o coração desacelerou e pela primeira vez ela respirou. Era como se, de repente, tudo o que ela fazia perdesse sentido diante de quem estava diante dela. Jesus não estava pedindo comida, Ele estava oferecendo vida. E pela primeira vez, Marta percebeu que o amor que serve também precisa aprender a descansar. Maria, ainda aos pés de Jesus, olhava com serenidade. Não havia disputa, comparação ou orgulho, apenas entrega. Marta, então, compreendeu. Não era sobre parar de fazer, mas sobre fazer com o coração certo. Quantas vezes confundimos movimento com propósito?
Quantas vezes acreditamos que Deus se agrada mais das nossas ações do que da nossa atenção? Naquele momento, Marta não apenas ouviu Jesus, ela entendeu. Servir é lindo, mas sem presença é só barulho. E o que Jesus mais quer é o som da nossa alma descansando nele. Os dias passaram. A casa de Betânia continuava sendo um refúgio para Jesus e seus discípulos. Marta e Maria, agora em sintonia, aprenderam o equilíbrio entre servir e ouvir. Mas a vida, com seus altos e baixos, logo traria um novo teste à fé das duas. Seu irmão, Lázaro, ficou doente. A febre aumentava e a esperança diminuía. Ambas acreditavam que, se Jesus estivesse ali, tudo seria diferente. Mandaram avisar o mestre: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Mas os dias se arrastaram e ele não chegou. O silêncio do céu começou a pesar. Marta tentava se manter forte, ocupando-se com o que podia. Maria, em lágrimas, mal conseguia falar. Elas amavam o mesmo Deus, mas reagiam de formas diferentes à dor. Marta buscava agir. Maria chorava. Duas expressões do mesmo amor, dois caminhos de fé que iriam se cruzar novamente, diante de um milagre impossível. 4 dias. Esse era o tempo que o corpo de Lázaro já estava no túmulo quando Jesus finalmente chegou a Betânia. O cheiro da morte já tomava o ar, e o coração das irmãs estava em pedaços. Marta foi a primeira a correr ao encontro dele. Mesmo em meio à dor, sua fé ainda tremia de esperança. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus olhou para ela e respondeu com uma promessa que ecoaria pela eternidade: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta acreditou. E quando contou a Maria que o mestre estava chamando, a casa se encheu de movimento. Maria correu, chorando, e ao ver Jesus, caiu aos seus pés. Senhor, se estivesses aqui... Era o mesmo clamor, mas com lágrimas diferentes. E Jesus, ao vê-la chorar, se comoveu profundamente. Ele não apenas ressuscitou Lázaro, ele chorou com elas antes. Quantas vezes você achou que Deus estava atrasado, mas depois percebeu que ele chegou no tempo exato? Comenta aqui, qual promessa você ainda crê, mesmo sem ver? Jesus foi até o túmulo. O ar estava pesado, a pedra ainda fechava a entrada e todos olhavam sem entender o que ele planejava fazer. Tirai a pedra, ordenou. Marta hesitou. Senhor, já cheira mal, pois está morto há 4 dias. Mas Jesus respondeu com firmeza e ternura: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Silêncio. A pedra foi removida. Jesus levantou os olhos e orou: Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sabia que sempre me ouves. E então, com voz forte, ele clamou: Lázaro, vem para fora. O impossível aconteceu. O morto saiu, ainda envolto em faixas, mas vivo. As lágrimas deram lugar a gritos de espanto e alegria. O que estava perdido foi devolvido, e o que parecia fim se tornou começo. Naquele instante, Marta e Maria entenderam. Servir e ouvir são lindos, mas crer é o que move o céu. O grito de Jesus ecoou, e o impossível se tornou visível. Lázaro respirava novamente. As lágrimas que antes escorriam por dor, agora eram de espanto, alívio e adoração. Marta caiu de joelhos. Maria chorava sem conter o soluço. Aquele que um dia havia dito: se creres, verás a glória de Deus, agora provava que a fé não é um conceito, é uma escolha diária. Não foi só Lázaro que reviveu naquele dia. Renasceu também a fé das duas irmãs. A fé que persevera mesmo quando o milagre demora. A fé que não precisa entender o porquê para continuar crendo no quem. Betânia nunca mais seria a mesma, e nem Marta, nem Maria. Uma aprendeu que o servir é expressão do amor. A outra que o silêncio pode ser a mais profunda forma de fé.
Ambas descobriram que Deus não chega atrasado, Ele chega completo. Depois do milagre, a casa de Betânia voltou a ser cheia de vida. Mas mais do que isso, estava cheia de presença. As risadas, os abraços e a paz mostravam que algo havia mudado. Não só fora, mas dentro delas. Marta ainda servia. Maria ainda se sentava. Mas agora, ambas faziam tudo com o coração no lugar certo. O servir virou adoração. O silêncio virou comunhão. E o tempo com Jesus se tornou prioridade. Talvez hoje o convite seja o mesmo. Jesus ainda quer entrar nas nossas casas e principalmente no nosso coração. Mas Ele não procura apenas o esforço, e sim o encontro. Não busca tarefas, mas tempo. Não espera performance, mas presença. E se Jesus batesse à sua porta hoje, Ele encontraria um coração apressado como o de Marta ou entregue como o de Maria. Comenta aqui, qual das duas você sente que mais representa o seu momento hoje? O sol se punha sobre Betânia, a mesa estava posta. Jesus sorria, Marta servia o pão. Maria, mais uma vez, estava aos seus pés. Mas agora, tudo era diferente. O servir de Marta tinha leveza, e o silêncio de Maria tinha gratidão. Elas haviam aprendido que o verdadeiro amor não se mede pelo quanto se faz, mas pelo quanto se está. Porque no fim, tudo o que Marta tentava provar com suas ações, Maria já havia encontrado na comunhão. E Jesus nunca quis escolher entre uma ou outra. Ele quis transformar ambas. Há momentos em que Deus nos chama para agir. E há outros em que Ele apenas quer que fiquemos quietos, ouvindo sua voz. Ambos são necessários, mas só fazem sentido quando o coração está em paz. A história de Marta e Maria nos lembra que o segredo da fé não está no fazer nem no parar, mas em reconhecer a presença de Deus em cada instante. E talvez essa seja a maior lição de todas. A boa parte nunca será tirada, quando o que você escolhe é estar com Ele.